Olá, boas-vindas a mais esta análise. Hoje a gente vai pular direto para um quebra-cabeça simplesmente fascinante sobre como a mente humana toma decisões. E olha, nós vamos descobrir por que a nossa própria memória pode acabar literalmente sabotando a nossa felicidade no futuro. É muito comum a gente presumir que o cérebro é uma máquina superlógica, né? Que sempre vai escolher o que traz o melhor resultado. Mas e se a forma como a gente lembra das coisas estiver em um conflito gigantesco com a forma como a gente realmente viveu essas coisas? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para começar a desatar esse nó, a gente precisa voltar uns bons 200 anos no tempo. O filósofo Jeremy Bentham trouxe para a mesa o conceito de utilidade experimentada. Basicamente, ele argumentava que as nossas ações são governadas por dois grandes mestres: fugir da dor e buscar o prazer. Faz todo sentido, não é? A utilidade de qualquer experiência seria medida ali, na ponta do lápis, pela quantidade exata de dor ou de prazer sentida no momento exato em que a coisa está acontecendo. Só que aí, os economistas modernos pegaram essa ideia e levaram para um rumo totalmente diferente. Enquanto Bentham focava na dor e no prazer ali do momento real, a economia de hoje usa a palavra utilidade com o sentido de desejabilidade, ou a utilidade de decisão. O modelo atual parte do princípio de que nós somos agentes estritamente racionais, ou seja, pessoas que sabem exatamente o que querem aquilo que vão curtir de verdade e que calculam tudo para maximizar o próprio bem-estar. A suposição básica aqui é que o que a gente sente e o que a gente decide andam de mãos dadas. Mas será que andam mesmo? E é aqui que a coisa fica interessante, porque tem como a gente testar essa suposta racionalidade. Imaginem uma situação médica onde alguém precisa tomar injeções diárias, todas doendo a mesma coisa, sem o corpo se acostumar com a dor. Pela lógica pura, se fôssemos máquinas perfeitas, reduzir a dor total em 2 injeções deveria ter o mesmíssimo valor, independentemente do cenário. Tirar 2 injeções é tirar 2 injeções, certo? Só que, na vida real, as pessoas dariam muito mais valor e pagariam muito mais caro para reduzir o número de injeções de 6 para 4 do que de 20 para 18. A matemática da dor é literalmente a mesma, mas a nossa percepção passa bem longe disso. Isso já é um baita sinal vermelho de que a teoria racional tem lá seus furos. Essa diferença enorme entre a teoria e a prática nos leva a um estudo médico real que é de cair o queixo. Os pesquisadores monitoraram a dor de 2 pacientes, passando por uma colonoscopia, minuto a minuto, numa época em que a anestesia geral não era o padrão para isso. A cada 60 segundos, os pacientes relatavam um nível de dor de 0 a 10. O resultado é exatamente esse gráfico, um sobe e desce constante, cheio de altos e baixos durante o exame inteiro. E olhando para esses dados, surge uma pergunta bem simples. Qual dos 2 pacientes sofreu mais? Matematicamente falando, não tem nem o que discutir. O paciente B passou um tempão a mais sentindo dor e a chamada área sobre a curva é bem maior. Se a gente tivesse uma calculadora de sofrimento e somasse cada minuto, a dor total do paciente B foi de forma totalmente objetiva, muito maior do que a do paciente A. O exame demorou mais e acumulou bem mais desconforto. Mas aí vem a grande reviravolta dessa história toda. Quando o exame acabou e perguntaram às pacientes qual tinha sido a quantidade total de dor que eles sentiram, adivinhem? O paciente A relatou uma lembrança muito pior da experiência do que o paciente B. Pois é, o paciente que, na matemática, sofreu bem menos, achou que a experiência foi muito mais traumática. E por que isso? Simplesmente pelo azar gigantesco de que o procedimento do paciente A acabou bem na hora em que a dor estava no pico mais alto. O que esse estudo acabou revelando foi uma ilusão cognitiva poderosíssima que a gente chama de regra do pico-fim. A nossa mente não é uma planilha de Excel que soma as dores ou os prazeres minutinho por minutinho. Nada disso. Quando a gente forma uma memória, o cérebro descarta quase tudo e joga um peso absurdo em apenas 2 momentos-chave: o ápice da experiência, ou seja, o pico, e os momentos finais. A nossa memória de longo prazo de todo um evento é basicamente uma média desses 2 pontos específicos. E trabalhando em conjunto com essa regra, entra em cena um outro fenômeno bem maluco: a negligência da duração. Sabe o tempo que a experiência durou? 10 minutos, meia hora, 2 horas? O nosso cérebro simplesmente apaga isso na hora de criar a memória. O fato de o procedimento do paciente B ter demorado muito mais tempo não fez a menor diferença para a lembrança que ele levou para casa daquele dia. Para tirar isso do ambiente de hospital e trazer para o nosso dia a dia, imaginem um fã de música ouvindo maravilhado uma sinfonia super longa num disco de vinil. Aí, bem pertinho do fim, o disco tem um arranhão gigante e faz um barulho estridente e horrível. A reação imediata é dizer que aquele final terrível arruinou a experiência inteira. E a gente fala e pensa assim o tempo todo, né? Só que aí está o grande detalhe.
A experiência não foi arruinada. Foram 40 minutos de pura felicidade. Eles aconteceram de verdade. O que estragou foi só a memória que ficou daquilo. Isso escancara um conflito brutal dentro da nossa própria cabeça. A gente tem o eu que experiência, que vive o agora e responde a está doendo neste momento, e o eu que lembra, que é o cara que anota os pontos e responde a como foi a experiência no geral. O eu que lembra comete vários erros e nem existe no presente, mas é ele que acaba ditando o que a gente aprende para a vida. Então, para descobrir de vez qual desses dois eus aqui manda nas nossas escolhas, os cientistas montaram um teste genial chamado experimento da mão fria. É o seguinte, os participantes enfiavam a mão numa água gelada e dolorosa por 60 segundos. Esse era o teste curto. Depois, faziam um teste longo, que era os mesmos 60 segundos naquela água gelada, só que com 30 segundos a mais, onde entrava uma água um tiquinho mais quente no tanque, aliviando a dor só um pouco. Depois de passar pelos dois, a equipe perguntou qual dos testes cada pessoa preferia repetir. Olha, do ponto de vista do eu que experiência, o teste longo é com certeza pior. Afinal, ele tem toda a dor do primeiro teste, mais 30 segundos de uma dor extra, mesmo que seja um pouco menor. Mas os resultados são de cair para trás. Pasmem, 80% das pessoas que sentiram aquele alívio no final escolheram repetir o teste longo. É loucura, não é? Eles escolheram, por vontade própria, passar por 30 segundos a mais de dor totalmente desnecessária só porque a lembrança daquele finalzinho tornou a memória geral menos desagradável. E calma, ninguém ali era masoquista não. O grande culpado disso é o nosso pensamento intuitivo, que a psicologia chama de Sistema 1. O nosso eu que lembra guarda situações como se fosse um pacote fechado, super baseado no pico e no final da experiência. Ele avalia as coisas por médias e normas, nunca por somas matemáticas de dor no decorrer do tempo. Como o final do teste longo foi levemente menos pior, a média da memória ficou melhor. O cérebro simplesmente ignorou a matemática do sofrimento somado. Bom, tudo isso joga uma verdadeira bomba na nossa ideia de racionalidade. Essas descobertas chacoalham as estruturas daquele modelo econômico tradicional que diz que somos agentes totalmente racionais. Fica muito claro que as nossas escolhas quase nunca são lógicas ou calculadas para maximizar nosso bem-estar real. Na verdade, a gente vive sob a ditadura de um eu que lembra, que não está nem aí para a duração das coisas e cria memórias cheias de defeitos. Como é que dá para dizer que temos preferências consistentes se a gente escolhe sofrer mais só porque o cérebro foi enganado por um finalzinho melhor? É, no mínimo, uma falha sistêmica incrível da nossa mente. E isso nos deixa com uma pulga gigante atrás da orelha para fechar a nossa análise de hoje. Se a gente sabe que a mente opera assim, jogando o tempo real no lixo e dando um peso enorme para os finais, será que não estamos fazendo escolhas o tempo todo que fracassam em trazer o melhor resultado possível? Pensem nisso. Quantas decisões importantes da vida, desde escolher a próxima viagem até definir questões super sérias de saúde e finanças, estão sendo comandadas agora mesmo por essas peças que as nossas memórias do passado pregam na gente? É uma ideia genial, mas também assusta um pouco, não é verdade? Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima!